Vamos a falar sobre essa tensão envolvendo a Rússia e mercenários em meio à guerra da Ucrânia. Moscou está em alerta para uma possível ofensiva do chamado Grupo Wagner. Sobre esse assunto, nós conversaremos agora com Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Fest. Boa tarde ao senhor. Já emendo minha pergunta aqui rapidamente. Qual que é a atual situação dessa guerra? Tem novos ataques sendo feitos a Kiev? Olá, Paula, boa tarde a todos. A situação da guerra é bastante complexa. No primeiro momento, nós assistíamos, de fato, um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e o que ninguém imaginava é que iriam começar conflitos na própria Rússia, provocados pelo Grupo Wagner. Nas últimas horas, e isso é importante dizer, que os acontecimentos que estamos falando agora aqui no Brasil estão se desenrolando minuto a minuto. Mostram que o Grupo Wagner avançou em 3 cidades importantes, já tomou Rostov, Vadronev, e segue agora em Moscow Oblast, que seria uma espécie de região abrangente de Moscou. As últimas informações seriam que a gente estaria próximo a ver os tanques do Grupo Wagner chegando em Moscou, e todo esse clima está dando, na prática, um avanço para que as tropas ucranianas comecem a retomar de uma maneira mais rápida os territórios que foram anexados pelos russos. E, professor, com o agravamento do conflito, há alguma chance de uma possível guerra civil na Rússia? Paulo, é importante a gente falar para o público que essa é uma situação de difícil resolução. Existem o que são os fatos concretos e as possibilidades. Os fatos concretos são: grande parte dos oligarcas russos deixaram Moscou, existe uma ordem de feriado na segunda-feira e também órgãos públicos foram evacuados. Isso mostra que há sim um desespero por parte do governo de Moscou. Vladimir Putin não está mais no Kremlin, então mostra que há sim uma fragilização como nunca antes vista nos últimos 20 anos do poder de Vladimir Putin para a Federação Russa. Se isso vai se tornar um golpe de Estado, uma guerra civil, tudo isso depende das próximas 24 ou 48 horas. Se as forças de segurança da Rússia vão conseguir deter a rapidez e o avanço do Grupo Wagner. Lembrando que o Grupo Wagner não está tomando território, eles estão passando e sem grandes problemas. Bloqueios estão sendo quebrados, a parte da população apoia o Grupo Wagner e é nítido que esse grupo não está fazendo isso sozinho. Há uma clara ajuda do ponto de vista interno da Rússia, que a gente ainda não tem conhecimento, mas há uma visão de que oligarcas e outros agentes participam desse avanço com o Grupo Wagner. Então, na prática, nós temos que aguardar as próximas 48 horas para saber se isso vai se tornar uma guerra civil ou até mesmo o fim da Rússia como conhecemos. Mas, historicamente, grandes invasões, grandes processos negativos na Rússia terminam gerando em revoluções, como a gente viu nas últimas 2 vezes. Gustavo Segré. O Grupo Wagner foi criado em 2014, na época em que a Rússia invadiu a Crimeia, e naquele momento era absolutamente favorável a Putin. O que mudou? Por que o Grupo Wagner, que era favorável a Putin, hoje é contrário a Putin? São 25 mil membros, pelo que a gente está sendo informado. Muita gente. Professor, 30 segundos para sua resposta. Na prática, existe uma disputa de poder. O Grupo Wagner se tornou cada vez mais forte, principalmente Moscou ficou dependente das ações do Grupo Wagner para sua expansão territorial, tanto na Ucrânia quanto no Oriente Médio. E o exército, grande parte do exército, não aceita isso, querendo inclusive impor que esses grupos assinem contratos com o exército. Então há uma disputa clara de poder do ranking militar, e essa disputa de poder está se tornando agora uma disputa pelo comando da Rússia. Nós vamos acompanhar. Muito obrigada, Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais, falando sobre essa atual situação entre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A gente se vê por aqui. Gustavo Segré, obrigada pela participação hoje também. Muito bom sempre estar contigo. Até mais. Até mais, Paulo. Muito obrigado.